Vamos aprender sobre juros simples? Então, aqui eu trouxe algumas informações para a gente conversar sobre os juros simples. Tem bastante informação aqui na tela, mas eu vou explicar cada uma delas. Então, prestem bastante atenção, fiquem atentos para entender cada informação que está aqui na tela. Então, juros simples. O que é o juros simples? É um tipo de cálculo financeiro que incide apenas sobre o valor inicial ou valor principal. Mas o que é esse valor inicial ou valor principal? Pode ser uma dívida que eu estou pagando em atraso e aí vai incidir juros sobre essa dívida. Ou ele pode ser também um valor que eu estou aplicando em algum investimento financeiro e esse valor que eu vou aplicar ele vai render juros. Ou seja, eu vou aplicar, por exemplo, R$100 e daqui a 3 meses, 4 meses, eu vou retirar um valor maior do que R$100, porque esse R$100 ele ficou rendendo e ele rendeu juros, né? Então, a gente pode falar tanto em dívida quanto em investimento, desde que essa dívida, esse investimento esteja utilizando o sistema de juros simples. E agora a gente vai entender como que faz esse cálculo do juros simples. A fórmula para calcular os juros é essa daqui, ó, J é igual a CIT. O que significa cada uma dessas letrinhas? O J significa juro. O C significa o capital. I é a taxa, e aqui bastante atenção, ó, essa daqui é a taxa de juro. Para eu utilizar essa taxa lá dentro da minha fórmula, eu preciso dividir ela por 100. Antes de colocar ela dentro da minha fórmula, antes de substituir ela dentro da minha fórmula, eu preciso dividir ela por 100. Por quê? A questão, no problema, ela vai ser dada em porcentagem, mas a gente não vai usar o valor no formato percentual, a gente vai usar o valor no formato decimal. Então, antes de substituir a taxa dentro da fórmula, eu vou dividir por 100 para eu obter o valor decimal dela. Agora, nos exemplos, vai ficar mais claro isso. E o T é o tempo. Lembrando que a taxa e o tempo precisam estar na mesma unidade de tempo, que vai ser em dias, meses, anos, enfim. Então, se eu tenho a minha taxa, por exemplo, a 5% ao mês, eu tenho que ter o meu tempo em meses também. Se, por exemplo, a minha taxa ela é de 1% ao ano, eu preciso trabalhar com o tempo ao ano também. O montante é o quê? É a soma do capital inicial mais o juro. Então, se a gente está falando em dívida, o montante da minha dívida seria a minha dívida inicial mais o juro que eu vou pagar sobre ela. Então, a fórmula é essa daqui, ó. Montante é igual ao capital mais o juro. Se eu estou falando em rendimentos em aplicação financeira, o montante vai ser o valor que eu apliquei inicialmente, mais o valor que ele rendeu durante o tempo que ele ficou aplicado. Vamos fazer um primeiro exemplo, então, para a gente entender como calcula os juros simples. Então, exemplo 1, a gente vai calcular os juros e o montante. Ana depositou R$ 1.200 em uma aplicação de juros simples durante 5 meses a uma taxa de 3% ao mês. Quantos reais ela vai receber ao final desse tempo? Então, vamos prestar atenção primeiro na pergunta final. Quantos reais ela vai receber ao final desse tempo? Vocês conseguem perceber que o que ele está pedindo aqui é o montante? E a questão quer saber quantos reais ela vai receber depois que esse dinheiro ficar lá parado e rendendo juros. Então, o que eu quero descobrir é o montante. Lembram que o montante é o capital mais o juro, certo? É o capital que eu depositei no início, que eu apliquei no início, mais o juro que ele rendeu. Só que nessa questão, ele não nos dá o valor do juro. A gente precisa descobrir o valor desse juro primeiro, para depois aplicar na fórmula do montante e descobrir o montante. Então, vamos deixar essa fórmula guardadinha aqui, a gente já sabe que é o montante que ele quer descobrir, mas antes de tudo, vamos descobrir qual foi o juro que essa aplicação rendeu. Então, olhem só as informações que o problema me dá. Ele diz que Ana depositou R$ 1.200, então quer dizer que o capital aqui é 1.200, que é o valor inicial. Durante 5 meses, então o tempo é 5 meses, o T igual a 5, e a taxa, que é a letra I, é igual a 3% ao mês. Mas lembram que a taxa ela precisa ser dada na forma decimal, né? A gente não usa ela na forma percentual. Então, vamos transformar o 3 por 100, em decimal. 3 divididos por 100 é 0,03.
Então, é esse valor que a gente vai usar. Organizamos as informações do problema, agora a gente vai descobrir os juros, né? A fórmula do juro é a seguinte, J é igual a CIT. E agora basta a gente substituir os valores que a gente tem aqui na fórmula. Então, o juro, que é o que eu quero descobrir, vou só repetir, J é igual a C, que é 1.200, vezes o I, que é 0,03, vezes o T, que é 5. Então, aqui basta a gente realizar uma multiplicação de 1.200 vezes 0,03 vezes 5. Multiplicando todos esses valores, eu vou ter um resultado de 180, ou seja, o juro que rendeu essa aplicação foi R$180. Mas ele quer saber o montante, ele quer saber, então, juntando tudo, o capital inicial mais o juro que rendeu, quanto que eu vou ter de montante? Então, eu vou calcular agora o montante. Montante é igual ao capital, que é 1.200, mais o juro, que é 180. Então, o montante vai ser igual a R$1.380. Então, ao final dessa aplicação, depois de 5 meses, essa pessoa vai retirar o valor de R$1.380. No exemplo 2, a gente vai ver uma situação diferente para calcular os juros, onde o juro já é dado. O valor do juro já é dado, já é informado na questão, e aí a gente vai precisar calcular o capital. Esse exemplo, ele vai servir também para quando a gente precisar calcular a taxa e também quando a gente precisar calcular o tempo. A resolução vai ser exatamente a mesma, tá? Então, olha só, o exemplo 2, a gente vai calcular o capital. Quantos reais precisa ser aplicado para obter 345,96 de juros simples a uma taxa de 1,5% ao mês durante um semestre? Percebam que aqui ele quer saber quantos reais precisa ser aplicado. Ele não está dizendo quantos reais ele aplicou. Então, o que a gente precisa descobrir aqui é justamente o capital. Lembrando da nossa fórmula, J é igual a CIT. E o que a gente precisa encontrar aqui é o capital. Então, vamos organizar os valores que a questão nos dá. O juro já é dado, 345,96. O capital é o que a gente quer descobrir, que é essa parte em rosa aqui. Então, eu não tenho, eu vou descobrir. A taxa de juros é 1,5% ao mês. Então, a letra I, que representa a taxa, é 1,5%. Lembra que a gente tem que transformar em decimal, então é 1,5 dividido por 100, que vai ficar igual a 0,015. E é esse valor aqui que a gente vai usar na fórmula. E por fim, o tempo. Ele está dizendo ali, ó, um semestre. Se a nossa taxa está sendo dada em mês, o tempo a gente tem que usar em mês também. Um semestre equivale a 6 meses. Então, o tempo é 6 meses. Organizei as informações, agora eu vou substituir na fórmula. Então, o juro, 345,96, é igual ao capital, que eu não sei, eu vou descobrir, vezes a taxa, que é 0,015, vezes o tempo, que é 6. Então, aqui eu vou precisar primeiro realizar essa multiplicação aqui, 0,015 vezes 6, e o restante eu vou só copiar por enquanto. 345,96 igual a C, vezes essa multiplicação aqui vai dar 0,09. Como eu quero descobrir o capital, que é a minha incógnita C, eu preciso deixar ela isolada de um lado da igualdade. Então, eu preciso retirar esse 0,09 que está acompanhando a letrinha C, para deixar ela sozinha de um lado da igualdade e descobrir o valor dela. Então, o 0,09 eu vou passar lá para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar o seguinte, 345,96 dividido por 0,09 é igual a C. Então, fazendo essa divisão, eu obtenho o valor de 3.844. Então, o capital aplicado nesse problema foi R$ 3.844.